Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Exorta um sábio e mais sábio ele se torna, porque a atitude do sábio, quando ouve a voz do Espírito e o reconhece, ele examina a si mesmo em relação àquilo que o Espírito está a dizer, a fim de ser rachado como cumpridor e não como faltoso daquilo que o Senhor está dizendo. Assim como recebo esta palavra e examino a mim mesmo, a fim de estar constantemente, dia após dia, pela condução do seu Espírito, para que haja obediência e o devido entendimento, e o entendimento é sempre desviar do mal. Mas o tolo, ele arreganha os dentes como um cão raivoso, ele é coicento como os animais. A palavra diz: não vê os animais que se coloca o freio em sua boca e domina todo o corpo? Todavia o tolo o exorta e se ganha um inimigo. Assim como o Senhor nos ensina: não desperdice vossas pérolas com os cães e não dê o que é sagrado aos porcos. Assim como a porca lavada que voltou a revolver a lama, e o cão que volta ao seu vômito. O evangelho não é briga, não é disputa. O evangelho é exortação franca e sincera para aqueles que queiram. A palavra diz: tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Mesmo porque tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. Ainda que tendo ouvidos, eles não ouvem, para que não alcancem a libertação, a cura, a restauração, e recebam o seu galardão, que é como um castigo, tanto nesta vida como não alcançar a ressurreição do último dia. Os incrédulos, os mentirosos, os que estão mergulhados em ignorância. Ignorância porque, ainda que se conheça a verdade, não usa a verdade, não são inteligentes a usar a seu favor, mas estão, na verdade, sempre contrários à vontade do Senhor. O próprio Senhor permite um espírito de entorpecimento, uma mente cauterizada, uma consciência que os acusa como cumpridores, mas já estão reprovados diante do Senhor. Aqueles que têm sabedoria sabem do seu triste fim. Aqueles que seguem na sua tolice, mergulhados na ignorância, em densas trevas, aguardando aonde a sua triste expectativa é os dias lhe sendo abreviados. Assim como a palavra diz que há uma briga constante. O Espírito busca convencer o homem dos seus maus caminhos, e o homem, segundo a carne, resiste ao seu espírito a ponto de extinguir o seu espírito. A palavra diz que nos últimos tempos, pelo esfriamento do amor, quando lhes fossem acometidos de pragas, eles iriam blasfemar mais ainda contra o Senhor. Homens que não têm amor, que não têm zelo nem mesmo para com os seus filhos, tampouco honram os seus pais terrenos, assim como também os seus pais que não os admoestá-los, não os admoestou nos caminhos do Senhor, estão colhendo aquilo mesmo por falta e negligência no ensino,
aonde ensinou a criança segundo as suas tradições meramente humanas, destituídas de sabedoria, que não tem valor real algum. E a ira está tanto sobre o pai como o filho. Embora a responsabilidade é individual, mas o Senhor requer daqueles que ensinam que serão responsabilizados. Assim, é necessário que o pai tenha zelo, mas o pai que é mentiroso ensina mentiras ao filho e segue a cada dia com o pescoço atolado no lamaçal. E ainda a palavra diz: o pai de família que não tem zelo nem com a sua própria família, quanto mais terá para com o seu próximo. Seu próximo é aqueles que estão na sua volta. Quando ali queria um se justificar que estava faltoso em relação ao seu próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que na verdade ali ia um viajante e veio salteadores e o espancaram e roubaram tudo aquilo que ele tinha. E veio o sacerdote e passou de passo largo. Veio o levita e também passou de passo largo. E veio ali o bom samaritano, aquele que a palavra diz que colocou no lombo do seu animal, curou as suas feridas, e o levou a uma hospedaria, aonde, pagando ali as despesas, disse ao dono da hospedaria: se for necessário que gaste mais, na volta passarei e pagarei aquilo que for necessário. Aonde Jesus disse: quem é o seu próximo? Muitos passam de passo largo, por não ter zelo para com sua alma, e quanto mais cumprir o amor ao próximo como a ti mesmo. Mesmo porque só se cumpre o amor ao próximo como a ti mesmo aqueles que em primeiro lugar cumprem o grande mandamento: amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, de todas as suas posses. É o único mediador entre Deus e homens, unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Assim, aquele que não o tem, não se cumpre o segundo grande mandamento, é amar o próximo como a ti mesmo. Porque na verdade o tolo não perdoa o seu próximo e não alcança o perdão daquele que podia o perdoar. A cada dia armazena mais cólera e ira, ódio, brigas e dissensões por conta de um coração contaminado, cheio de amargura. É como a podridão que está no interior e vaza sobre a pele como um pus que cheira mal, demonstrando o que está em seu interior: ossos e toda espécie de imundícia, sepulcro caiado. Assim o Senhor não vê exteriormente segundo o homem vê, assim como aqueles que têm o seu espírito sondam a intenção da mente e do coração.